Vai gravar um primeiro vídeo, um tutorial sobre Verilog. A gente vai ter uma sequência de vídeos falando sobre Verilog e a abordagem que nós temos aqui vai ser mais top-down. Então a gente vai dar uma visão mais ampla e depois a gente vem uma sequência de vídeos aprofundando cada um dos componentes à medida que o curso for avançando. Então, nesse cenário, o que a gente tem aqui para poder começar? Do início, quando a gente voltava a fazer circuito lá no passado, a gente usava sempre componentes discretos, como a gente viu anteriormente, e à medida que os circuitos começaram a ficar mais complexos, a gente precisa de alguma forma de automação no processo. Então, antigamente você fazia circuito ligando componentes na placa, depois num dado momento foi possível descrever um diagrama do circuito fazendo algo visual, então você podia desenhar um diagrama com a porta lógica, colocar outra porta lógica, e isso aqui era o seu circuito, você desenhava esse diagrama em alguma ferramenta, e a ferramenta te ajudava a gerar esse circuito. Então existem ferramentas que fazem isso. O problema é que esse tipo de visão acaba ficando muito complicado à medida que o circuito vai crescendo. Então, na sequência, começaram a aparecer as linguagens de descrição de hardware, que elas permitem a gente especificar o circuito através de uma linguagem parecida com uma linguagem de programação. As principais são Verilog e System Verilog, que são o foco desse material que a gente está pegando, e também VHDL. Uma característica muito importante é que a gente chama de linguagem de descrição de hardware e não de programação, certo? O que nós estamos falando aqui é que nós vamos descrever como o hardware deve ser feito e não programar esse hardware. Então a gente precisa ter essa diferença desde o início aqui, tá bom? Então, só para a gente pegar, então, o que vai acontecer na hora que nós temos uma descrição desse circuito, a gente começa numa fase chamada síntese lógica. A gente vai converter aquele Verilog que você escreveu nas portas lógicas, por exemplo, aquele E do circuito que eu mostrei no slide anterior, tá? Na sequência, quando a gente está fazendo o nosso projeto, né, a gente vai passar por uma fase que a gente chama de simulação funcional. Então, a gente vai pegar esse circuito que está aqui do lado e vai colocar alguns valores de entrada nele. Por exemplo, vamos colocar um 1 aqui, 0, 1, e ele vai gerar uma simulação desse circuito. Esse circuito nosso é super simples, então esse E vai dar um 0 de saída, mas com o do 1 vai ter um 1 de saída. Então a gente vai fazer a simulação funcional na intenção de verificar se o circuito está funcionando de acordo com o que nós estamos planejando. Logo após, a gente vai fazer um pedaço que é chamado de projeto físico. Então a gente vai fazer essa simulação, vai pegar esse circuito, esse mesmo circuito aqui, e vai tentar ligá-lo, mapeá-lo nos componentes da plataforma de mais baixo nível. No nosso caso, nós temos FPGAs, então a gente vai mapear esse circuito nos componentes de FPGA que a gente vai trabalhar. E aí a gente pode fazer uma outra simulação, porque agora a gente já sabe exatamente os componentes, então a gente sabe quanto tempo gasta cada um dos componentes. Então a gente vai ver se esse circuito, por exemplo, opera na frequência que nós desejamos, se ele é capaz de atender a vários dos requisitos, em especial de temporização, mas também de área e consumo de energia, tá? E aí, se a gente fosse trabalhar com ASIC, a gente teria um processo de implementação de circuito, certo? Que a gente mandaria para uma fábrica, tá? E se a gente vai trabalhar com FPGA, o que a gente faz é que a gente vai programar o circuito na tecnologia distinta. Então, o nosso pedaço aqui, novamente, é FPGA. A gente vai programar esse circuito, vai escrever a configuração dele na própria FPGA, que vai se comportar como esse circuito, tá bom? Bom, então só para falar um pouquinho sobre Verilog aqui na nossa parte de introdução, ela é uma linguagem de descrição de hardware, foi criada em 93 e já passou por muitas revisões. E uma característica interessante é que à medida que o tempo foi passando, o número de revisões começa a crescer porque os circuitos vão ficando mais complexos e demandam novas funcionalidades para Verilog. Tá? A mesma coisa aconteceu com VHDL, os anos foram diferentes, mas também passou por vários dias. Então em 95 foi criado como um padrão aberto, 2001 foi feito aprimoramento de sintaxe com novos operadores, 2005 com novos circuitos analógicos agora, e aparece em 2009 o System Verilog. No fundo, a partir de 2009 a gente fala que só existe o System Verilog incorpora Verilog lá dentro. Então a gente está falando muito Verilog porque é muito comum, mas vocês vão ver que à medida que for passando aqui nesse curso a gente vai trazer coisas de System Verilog para vocês também, tá bom? A gente vai começar falando o Verilog mais básico, mas depois a gente avança nessa direção.
Tá? E System Verilog cresceu o poder de expressão da linguagem para hardware, mas cresceu significativamente funcionalidades relacionadas à verificação. Então, verificar um circuito em System Verilog é mais fácil do que verificá-lo em Verilog. E por aí teve mais versões para frente. Tá? Essas versões vão incluindo novas funcionalidades. E aqui nós temos um ponto que é bem importante, que quando as pessoas projetam hardware, elas normalmente não acabam usando exatamente a última versão, porque vai depender de ferramentas suportarem cada componente dessa última versão. Então é comum, às vezes, você encontrar algumas restrições falando que você quer trabalhar com o System Verilog, por exemplo, 2009, ou alguma versão mais antiga, simplesmente porque você tem uma ferramenta que dá suporte para essa versão antiga. Tá? Bom, a primeira coisa que a gente quer falar, e não é exatamente a versão final, mas eu gosto de começar por aqui porque é uma ótima introdução do que vai acontecer lá na frente, é o que a gente chama de especificação estrutural. Aqui, vou desenhar de novo aquele circuito, né? Era um E, e ele tinha um OU de saída, tá? Era esse circuito que a gente tinha falado. E a gente pode falar, o que a gente fala de especificação estrutural, que a gente vai falar que nós temos um componente que vai ser descrito de um em um. A gente vai descrever o nosso circuito de componente em componente. Por que essa descrição não é uma coisa muito boa? Ela não é uma coisa muito boa porque ela é a expressão exatamente daquela composição gráfica, e a composição gráfica a gente já saiu dela por causa da complexidade do circuito. Então a gente só está transformando uma certa coisa complexa visualmente numa certa coisa complexa em texto. Então não é uma grande vantagem. Mas é importante a gente tentar olhar, porque a gente tem um pouco de definição do que a gente consegue expressar. A gente consegue expressar uma porta lógica aí, aqui, tá vendo? Que equivale a essa expressão do lado direito. A gente consegue expressar uma porta lógica OU e por aí vai, equivalente a uma expressão aqui da frente, tá? O que significa isso? Significa que é possível sim expressar um circuito muito grande, mas a gente não vai usar essa camada de abstração, a gente vai tentar usar uma camada mais para cima. E por que essa camada aqui existe em Verilog? Porque Verilog tem uma propriedade muito interessante e vocês vão ver ferramentas que compilam Verilog e geram como saída outro Verilog. Então, mais para frente no processo de aprendizagem de vocês podem querer fazer a simulação com temporização, igual eu mencionei anteriormente. Então, o seu circuito original, que está descrito bem em alto nível, vai ser reescrito como um circuito mais portas lógicas mais baixo nível, para que você seja capaz de fazer toda a parte de verificação e execução com temporização, porque ele vai usar componentes que trazem temporização para você, tá bom? Bom, então só para a gente tentar trazer aqui um primeiro componente para vocês e um pouco do que a gente vai pegar, deixa eu falar para vocês um primeiro componente. Esse primeiro componente nosso é um circuito multiplexador. Eu vou desenhá-lo aqui do lado. E o multiplexador, ele é, para quem está acostumado com código em linguagens de programação, ele tem uma funcionalidade muito próxima de um if, tá? Então ele tem uma entrada nossa, que é uma entrada seletora. Ele vai ter, no nosso exemplo, duas entradas que vão ser o x1 e o x2, e nós temos um f. E o que a gente fala é que se o nosso seletor tiver valor 0, ele vai pegar o valor do x1. Se o nosso seletor tiver o valor 1, o que vai sair é o nosso x2. O que significa sair? Quando eu falo 0, significa que o f vai ser o x1, e quando eu falo 1, o f vai ser o x2. Tá? Para fazer isso, a gente consegue implementar esse circuito como componentes lógicos aqui do lado esquerdo. Tá? Então, se a gente pegar esse seletor e colocar, no caso aqui, olha, um inversor nele, fazendo um E para cá, significa que quando o seletor é 0, a gente vai ter uma saída 1, e o valor do x1 que tiver aqui, qualquer número, qualquer valor, no caso E com 1, vai sair exatamente o x1. E esse x1, tá, desse lado, significa o quê? A gente vai andar aqui do lado de baixo agora, e você vê que está chegando um 0. Então, um E de qualquer coisa com 0 sai 0. Então, esse OU de 0 com x1 vai fazer sair x1 aqui. Então, esse é o nosso componente que a gente está pegando e tentando descrever nesse circuito, tá? Bom, vamos voltar aqui. Então, esse era, na realidade, eu tinha que ter feito esse em azul, agora eu vou fazer o de verde, né? Então, se o nosso S tiver valor 1, o que vai acontecer é que vai chegar um valor 0 aqui, 0E qualquer coisa vai gerar 0 como saída, e se a gente pegar desse outro lado aqui, 1E, o nosso x2, vai fazer passar o x2. Agora nós temos, então,
um 0 aqui com x2, vai acontecer analogamente sair um x2 aqui. Então, essa é a nossa forma da gente pensar num circuito de multiplexador. Na prática, a gente pode representar somente do jeito que está aqui em cima, tá? Mas a gente vai olhar um pouco os primeiros elementos de Verilog que a gente precisa trazer aqui para vocês. E justamente para isso eu vou dar um zoom aqui para a gente olhar esse Verilog como uma coisa bem grande aqui para vocês. O primeiro pedaço do Verilog é que os pedaços de circuito, os componentes de circuito do Verilog, nós chamamos de módulo. Então, do ponto de vista de sintaxe, nós temos módulo e end-módulo. Então, nós temos módulos aqui e, sintaticamente, a gente vai ter o início e o fim do módulo aqui desse jeito, tá? Todo módulo tem um nome. Nesse nosso exemplo aqui, ele chama exemplo 1, tá? Example 1. Então, o nosso módulo é um exemplo. E esse módulo tem 1, 2, 3, 4 portas. O que são portas? São as interfaces dele. Então, nós estamos especificando exatamente a interface. Pensa no módulo como uma caixinha e a gente está falando que tem 4 coisas. Eu estou desenhando dessa direção porque nós estamos falando que x1 e x2 são entradas e S também é uma entrada. E nós estamos falando que nós temos uma saída F. Então, no fundo, a gente vai especificar aqui, olha, a interface do nosso módulo. Tá? A gente vai ver que tem uma sintaxe um pouquinho mais bonitinha daqui a pouco, mas para esse primeiro exemplo, deixa eu falar desse jeito aqui, que fica mais explícito para vocês. Tá? E aí, eu vou retirar um pouco do zoom só para a gente poder fazer esse mapeamento ali do lado. Então, nós temos aqui, olha, que nós temos a nossa primeira linha que tem um componente NOT, que é exatamente esse componente aqui, e ele vai ter o S como entrada e ele vai gerar um sinal K. Nós temos um componente AND, ok? Esse componente AND, ele recebe o K como entrada e o X1 como entrada, tá? E ele gera uma saída G. Nós temos um outro componente AND, que ele tem o X2 como entrada, e ele vai ter o nosso S como a outra entrada, e ele vai gerar uma saída H. Então, nós temos o H aqui. Então, nós temos o G e o H, e a gente vai ter um componente O, que é exatamente esse aqui, que ele vai receber o G e o H que a gente já mostrou, e vai gerar o nosso F, que é a nossa saída. Então, essa é uma descrição completamente estrutural. Por que ela é uma descrição estrutural? Porque eu estou falando como eu estou ligando os componentes lá dentro. Vocês notem que se eu tenho esse circuito da esquerda, o da direita, a descrição da direita não é uma descrição tão fora assim do que a gente esperaria. Por outro lado, ela é uma descrição que está no nível de abstração bem baixo. Então, a gente não vai ficar muito tempo nessa, a gente vai trabalhar numa descrição um pouco mais para cima nesse nosso processo, tá bom? Ok? Bom, avançando um pouquinho mais, a gente poderia querer elaborar um pouco mais o nosso circuito e colocar 4 entradas. Observa que agora, para a gente ter 4 entradas, significa que a nossa expressão acaba ficando muito mais pesada, né? A gente vai ter muito mais coisa para frente para poder olhar. E isso nos dá um pouco mais de desafio do ponto de vista de descrever o nosso circuito. Então, justamente por isso, aqui do nosso lado esquerdo, nós temos as nossas expressões, tá? Nós estamos com a nossa expressão aqui e a gente vai poder descrevê-la do lado, no nosso circuito aqui do lado direito. Mas antes de mais nada, deixa eu só pegar para vocês e mostrar. Nós temos x1, x2, x3, x4 como entrada e nós temos as saídas F, G e H. Então, nós temos F, G e H. O que acontece agora? A gente vai gerar no nosso circuito 4. Ele recebe 4 entradas e ele sai 3 entradas. Então, nós temos aqui ó, x1, x2, x3, x4, F, G e H. Observa que F, G e H são componentes distintos aqui do que a gente está querendo pegar, certo? E a gente vai olhar esses componentes, eles saem de jeito diferente, mas eles também estão ali para serem trabalhados, tá? A gente não vai avançar tanto aqui, mas a gente vai querer mostrar para vocês uma outra forma de voltar exatamente àquele circuito anterior, esse circuito aqui, e tentar trazer uma versão um pouco mais simples de escrevê-lo, que é essa daqui. O que é essa expressão aqui? A gente agora tem uma outra forma de pegar o circuito, e esse circuito aqui, ele usa uma expressão de assign, tá? Que ele vai pegar o nosso x1, x2, e ele vai fazer
exatamente com S o que a gente está falando. Aqui a gente tem um problema de sintaxe, na hora de copy and paste está faltando uma inversão no X1 aqui, tá? Então, esse X1 precisa ser invertido aqui no código. Com isso, a gente consegue escrever essa expressão aqui, olha, no lugar desse circuito todo aqui embaixo. Eu vou até apagar para mostrar para vocês, olha, no lugar disso aqui tudo. Então, ao invés de a gente pegar e escrever aquela expressão, a gente pode escrever uma expressão mais simples aqui, tá? E aí nós temos esse assign, que tem um significado importante, tá? O assign faz com que a expressão seja reavaliada cada vez que os valores do lado direito da expressão são alteradas. Então, assim, ao contrário de uma linguagem de programação, toda vez que mudar o S, o X1 ou o X2, tá? Esse F será recalculado. Então, o assign tem essa propriedade para a gente, tá? E aí a gente vai avançar no caso, certo? Chegar nesse circuito que está aqui do lado esquerdo para a gente, e a gente vai fazer exatamente a mesma história. Observa que o copy and paste aqui está perdendo todos os inversores, tá? Então, esse circuito tem inversores aqui, tá? Então, no H, o X3 está invertido, então tem um X3 invertido, e o X2 aqui também está invertido aqui, tá? Então, a gente precisa colocar esses componentes aqui. Observa que a gente pode fazer com o assign e conseguir ter essa resposta de forma bem mais simples e mais legível para a gente, tá? Mas ainda podemos ter uma versão mais simples do que essa, tá? Que a gente vai chamar de especificação comportamental. Essa especificação comportamental, ela tenta trazer para a gente o que o nosso circuito quer fazer e como a gente vai querer fazer algo com esse circuito, tá? Então, esse é o nosso cenário aqui. Então, o que nós queremos fazer? A gente vai virar e falar, olha, se S for 0, F igual a X1. Se S for 1, que é o else aqui, F igual a X2. Então, vocês que já programaram e já conhecem uma outra linguagem de programação, o Verilog vai ter uma sintaxe muito próxima de C. Ao invés da gente ter um bloco assign, a gente vai ter um bloco always, tá? Então, o if aqui só funciona dentro do bloco always. E nós temos uma outra característica. Lembra que eu mencionei para vocês aqui nesse assign que se o S mudar, se o X1 mudar ou se o X2 mudar, a gente tem que recalcular o F? A gente vai ter que avisar para ele, olha, se o X1 mudar, se o X2 mudar ou se o S mudar, você precisa reexecutar esse always. Então, enquanto o assign faz isso automaticamente, o always você precisa especificar, tá? Mas a gente vai ver, tentando fazer um pouco de spoiler do próximo capítulo, você pode botar um asterisco aqui e ele aceita como olha todo mundo, tá? E apesar de colocar, muitas das vezes você quer especificar quais são os componentes por questão de legibilidade e documentação do seu circuito, tá? Então esse é o contexto que a gente tem aqui como comportamental para você. Deixa eu só mostrar mais um exemplo, uma ligação de exemplo aqui, tá? Que a gente pode tentar facilitar um pouco a nossa vida. Observa que do lado esquerdo aqui nós pegamos exatamente aquele mesmo exemplo ali e nós podemos transformar esse exemplo numa outra forma de escrever. Então eu posso chamar de input x1, x2 e s e output reg f. Então a gente pode fazer isso de uma forma mais direta para a gente, tá? Aqui está escrito output f, reg f. A gente pode juntar esses dois numa descrição só, output reg f. A gente vai falar um pouquinho mais disso. Por enquanto, vamos pensar só de input e output, quer dizer, eu vou ter entradas com input, output, eu vou ter as saídas. E o que a gente vai notar é que toda vez que você escrever em algum sinal dentro de um always, ele precisa ser do tipo reg, tá? Do nosso ponto aqui é o que você está precisando desse momento. Se você quer guardar um sinal dentro de um always aqui para uso posterior, para o nosso momento aqui, vamos usar essa como uma sinalizadora de que a gente quer ter algo do tipo reg, tá bom? Bom, só para voltar então, a gente consegue colocar o input e o output dentro da declaração de módulo e, alternativamente, a gente pode colocar um always com asterisco para que o compilador detecte os sinais que variam dentro do bloco. Então, eu posso pegar isso aqui e escrever só asterisco. E o compilador, no caso de Verilog, ele vai descobrir que precisa de x1, x2 e s. Como que ele descobre? Ele vai olhar tudo quanto é variável que ele precisa ler, que pode vir a ser atribuída, e vai definir o valor para a gente, tá bom? Então a gente vai parar por aqui nesse vídeo, depois a gente passa para o próximo aqui, tá bom? Até mais então, tchau, tchau.